Hoje é dia 14 já do 9 de setembro. Comecei hoje a aula de filosofia e fiquei impressionado como eu saí de lá radiante. Parecia que eu tinha acessado uma fonte plena de conhecimento, uma fonte infinita de conhecimento. O que me chamou mais atenção, além da quantidade de informação que foi transmitida na aula, foi o estado que cada pessoa lá entra quando está nesse tipo de reunião. Porque o objetivo não é chegar numa conclusão de nada. A filosofia não dá respostas. Ela traz perguntas e, ao meu entender, ela questiona. Então, ela se aliena do convencional, do que é visto como convencional, para encontrar respostas através de outras premissas. Então, os valores que são postos no nosso dia a dia, quando a gente entra nesse estado de consciência, eles são revistos, eles são vistos de um outro ângulo, são postos em dúvida, e esse é um estado que não é, apesar de ele ser acessível a todas as pessoas, né, o que a filosofia ensina é o caminho de você entrar nesse tipo de mindset. Ele não é acessado por todos, ele é acessado só por uma porcentagem das pessoas, porque, segundo Platão, as pessoas têm perfis diferentes. Então, tem as pessoas que são mais aptas, elas se dispõem mais a esse tipo de posição no mundo. Tem as pessoas que são mais habilidosas com coisas manuais, com produção, com acumulação de bens. E as pessoas que encontram sentido na vida através da forma como ele lida com as outras pessoas. Então é a necessidade de status e de poder. E não tem nenhum problema entre você ser de um perfil ou você ser de outro. Os perfis, eles não são colocados de uma forma qual é mais importante que o outro. Eles têm papéis diferentes. E aí, na aula, eles contaram, a professora, que agora eu não lembro o nome, ela contou a história é uma analogia com uma carruagem. Eles analisam a pessoa, né, e a pessoa como a parte racional, a parte as emoções, as paixões, né,
e as obrigações dela frente ao meio que ela vive. E eles fazem também uma analogia desse padrão de comportamento das pessoas. Eles olham isso de uma forma macro, como a sociedade se organiza também dessa forma. Então, nós somos governados por emoções, paixões, pelas obrigações e pela razão, que traz o discernimento para a gente questionar certos valores e não deixar só que as emoções governem as nossas atitudes, né? E procurar as razões, o conhecimento, né? E na sociedade, então, tem essa divisão entre os papéis o papel do filósofo, ele é, assim como o papel dos artistas, assim como o papel dos médicos, do exército, dos comerciantes, todos fazem parte daquele macro-organismo, daquele organismo humano. Bom, hoje eu começo a primeira gravação desse Andando na Rua. Eu vou aproveitando a mesma ideia que eu vi de um outro podcast de um cara. Ele fala sobre propaganda, fala sobre marketing na rua, enquanto ele tá andando. Achei bem legal a ideia. Acho que isso me inspirou, porque eu adoro falar andando, eu adoro falar sozinho. Hoje em dia não é tão estranho você encontrar na rua pessoas falando sozinhas. Aparentemente elas estão com fone, parece que elas estão falando com alguém, mas enfim, ninguém mais liga de encontrar alguém falando sozinho, porque ela pode estar falando no telefone, só isso. E a menos que você esteja numa rua movimentada, ninguém vai achar estranho, porque você tá de fone, né? Enfim. Bom, parando de pensar nos outros e pensando mais nessa minha necessidade de falar, a gente atualmente estou descobrindo uma forma muito fácil de compartilhar tudo que eu faço, tudo que... Não só eu, isso é um poder que todo mundo que tem acesso à internet, e um pouco de instrução percebeu. E eu percebo que na geral as pessoas ainda estão se acostumando a essa ideia. Primeiro, existe o medo de se expor, existe o medo da crítica, existe o medo do sucesso também. Existe o medo do julgamento alheio por algo que é tão íntimo e é muito precioso e também é muito frágil. Porque quanto menos você mostra essas suas intimidades preciosas ao mundo, menos você exercita a sua capacidade de ouvir críticas em relação àquilo. E no começo é muito difícil. Todo mundo que desenha, né? Acho que a maioria das pessoas que tem uma produção artística, e aí eu digo arte não como algo que deve ser bonito, como algo feio. Eu digo arte como registro. E quem consegue transformar um sentimento em uma imagem
ou um objeto e guardam isso para comunicar o que elas quiseram naquele momento. Então, a arte para mim é isso. Quando eu digo produção artística, eu digo nesse sentido. São pessoas que interferem no seu meio, no seu cotidiano, no cotidiano das outras pessoas, porque elas conseguem interferir na matéria e criar alguma coisa que cria um vínculo entre ela e o espectador. A pessoa vai sentir alguma coisa e ela sabe que aquilo pode ter a ver também com o que ela sentiu. Acho que isso é uma concepção mais completa de arte. Bom, quando essas críticas elas começam a acontecer, a forma como elas chegam, hoje em dia elas são engraçadas, né? Porque as pessoas se usam de um anonimato que o meio digital possibilita, e elas não são nem um pouco educadas com as palavras que elas usam. Eu acho que a educação para esse tipo de crítica ela não existe. Enfim, eu acho que assim em todos os lugares o que muda no jornal, por exemplo, é que o jornalista que vai escrever, ele tem culhão suficiente para assinar, né? E esses realmente eles são mais respeitáveis porque eles se identificam. Agora os anônimos, eles não são respeitáveis porque eles não se identificam. Não que eles falem bobagens. Às vezes eles trazem coisas importantes que a gente precisa mesmo entender. A gente não precisa concordar, mas a gente precisa entender que aquilo existe. Mas é óbvio, tem que ter um sangue frio, muito sangue frio para conseguir se distanciar, né, daquela artilharia pesada e tirar o proveito, assim, o que realmente acredito que aquela mensagem, se aquela crítica chegou para você se abriu para aquilo, né? Foi porque você estava preparado para escutar, eu acho, e também porque na direção que você decidiu seguir, aquilo era meio um aviso, né? Ou um alerta mesmo, sabe? Perder a ingenuidade e tal, acho que é importante. Bom, acho que a gente tem como controlar também, né? Porque essas críticas, a gente não pode se abrir totalmente a elas. Óbvio, é sempre bom encontrar, saber, escutar críticas e elogios. Então elogios também, a gente precisa ter um tempo para aprender a escutar elogios e não deixar o ego inflar, né? Porque a gente faz para satisfazer também, para ter reconhecimento. Então a gente faz para se expressar. E aí vem uma necessidade secundária que é ser reconhecido por aquilo, criar vínculo com as pessoas com aquilo. Mas hoje em dia a gente consegue controlar então essas entradas negativas, né? E acho que uma forma muito educada que a gente